Quem matou PC Farias? Quem foi o verdadeiro autor do atentado de 11 de setembro de 2001? O padre do balão realmente morreu ou foi tudo um plano de fuga muito bem sucedido? E se esse é o caso, por que ele estava fugindo? Esses são os tipos de perguntas que poderíamos encontrar muito bem nas obras de Agatha Christie, se por acaso ela fosse brasileira. Autora de mais de 80 romances, contos e peças de teatro ao longo de 6 décadas, Agatha Christie tornou-se reconhecida mundialmente como uma das pessoas mais influentes da literatura recente. Ao longo dos séculos 20 e 21, suas obras juntas venderam cerca de 4 bilhões de cópias, ficando atrás apenas de Shakespeare e da Bíblia em número de obras vendidas. Isso que a gente não tá nem falando das pirateadas. Acho que não é segredo para quem me conhece que eu sou um pouco suspeito para falar quando se trata da autora, até porque eu passei uma boa parte da minha vida acadêmica pesquisando sobre ela. Sendo assim, eu acho que eu posso dizer que o assunto desse vídeo é um que não só me interessa bastante, como é um que eu sei muito bem do que eu tô falando. Agora, isso significa que eu sou um especialista nas obras da Agatha Christie? Claro que sim. Portanto, sem mais delongas, vamos aqui falar um pouquinho mais sobre a autora e tentar entender por que suas obras foram tão importantes e revolucionárias, diriam alguns, não apenas para a literatura, mas também para outras mídias como o teatro, o cinema e até mesmo os jogos. Nascida em Torquay, no Reino Unido, em 15 de setembro de 1890, Agatha Mary Clarissa Miller foi a terceira criança do casal Frederick Alva Miller e Clarissa Margaret. Enquanto seus irmãos tiveram uma educação mais formal, Agatha foi educada em casa, onde aprendeu a ler e escrever aos 4 anos de idade, pois desde cedo tinha muito interesse por livros e poesias infantis. Além disso, sua infância foi marcada por viagens pela Europa, o que refletem as condições econômicas da família, e a participação em grupos de teatro infantis. Fatos que, eventualmente, iriam refletir nas suas obras no futuro. Agatha foi muito próxima de sua mãe, especialmente após a morte de seu pai em 1901, em que desde então ambas passaram a viajar juntas para diversos lugares do mundo. Aos 18 anos, ela escreveu seus primeiros contos e o seu primeiro romance aos 19, assinando-os com pseudônimos masculinos para evitar que seus trabalhos fossem rejeitados. Entretanto, nenhum deles foi publicado na época. Em 1912, Agatha conheceu o coronel Archibald Christie, e ambos se casaram em 1914 durante a Primeira Guerra Mundial. Neste período, a autora atuou como enfermeira voluntária na sua cidade natal, onde tratou diversos soldados belgas que acabariam por inspirar um dos seus personagens mais icônicos no futuro, Hercule Poirot. Além disso, em 1917, Christie se classificou como assistente farmacêutica, obtendo bastante experiência com venenos e outras substâncias que se tornariam muito comuns na forma como os assassinatos eram cometidos em suas obras. O realismo e os detalhes dos sintomas dessas substâncias eram tamanhos em seus livros que chegaram a ser reconhecidos por médicos e detetives na vida real por conta das descrições feitas por ela. Em 1920, publicou seu primeiro romance, O Misterioso Caso de Styles, obra que viria a colocar a autora diante dos holofotes, e uma demanda constante por novos livros e contos surgiria em seguida. Até 1926, Agatha publicou outras 6 obras, quando neste mesmo ano passou por um período conturbado na sua vida. O que foi chamado de colapso nervoso na época, poderíamos enxergar muito bem como burnout hoje em dia, se deu por conta de uma série de acontecimentos em sua vida. Dentre eles, o falecimento de sua mãe, o trabalho em excesso e o pedido de divórcio de seu marido. Por 11 dias, a autora foi dada como desaparecida na Inglaterra, o que acabou gerando grande comoção por parte das pessoas e das autoridades. E quando ela foi encontrada, a autora já não possuía mais memória dos últimos dias de sua vida. Apesar do caso ter tido uma repercussão negativa por parte da população, acusando-a de se tratar de um golpe de publicidade, esse fato não impediria o seu sucesso no futuro. Mesmo com seu divórcio concluído em 1928, Agatha Christie decidiu manter o seu sobrenome uma vez que já era conhecida como tal, e neste mesmo ano realizou uma das viagens que mudaria sua vida para sempre no Expresso Oriente. O luxuoso trem que conectava Paris a Istambul serviu de grande inspiração para o cenário de um de seus romances mais renomados, O Assassinato no Expresso Oriente. Após a Segunda Guerra Mundial, ela foi convidada para a Sociedade Real de Literatura e se tornou Dama da Ordem do Império Britânico em 1971, além de outras homenagens e títulos honorários recebidos durante a sua extensa carreira.
Em 1952, a peça A Ratoeira estreou em Londres e se tornou uma das obras de maior sucesso da autora, além de ser o espetáculo teatral há mais tempo em cartaz da história da humanidade, com mais de 30 mil apresentações desde a sua estreia. Sua última obra foi publicada em 1973 e, aos 85 anos, no dia 12 de fevereiro de 1976, Agatha Christie veio a falecer em Winterbrook, no Reino Unido. Os romances dos quais ela se tornou mundialmente reconhecida fazem parte de um movimento literário que teve início em 1841 com Edgar Allan Poe e teve o seu auge no período entre guerras no início do século XX, também conhecido como a Era de Ouro das histórias de detetive. Christie foi uma das autoras mais proeminentes da época, recebendo a alcunha de Rainha do Crime, ou a Duquesa da Morte, como ela preferia ser chamada. O gênero foi tão discutido na época que alguns autores tentaram estabelecer algumas regras que, segundo eles, deveriam ser seguidas por outros escritores. Austin R. Freeman e S.S. Van Dyne foram alguns dos nomes que se aventuraram nessas tentativas, mas foi Ronald Knox que formulou as leis mais famosas em Detective Stories Decalogue, de 1929. A figura do detetive, o tipo de crime a ser investigado e o criminoso dessas histórias eram os tópicos que mais se destacavam nesses debates. Segundo as convenções aceitas pela maioria, o detetive deveria ser um personagem de realizações elevadas e fascinantes, um homem ao mesmo tempo humano e incomum, colorido e talentoso. O personagem deveria ser introduzido no início da história, não deveria ser responsável pelo crime e não poderia interferir a todo momento, apenas em momentos chaves da trama. Neste caso, Christie não chegou a fugir muito dessas regras, embora os seus detetives mais famosos, como o Poirot e a adorável Miss Marple, sejam o oposto da figura do homem britânico e severo. Quanto aos crimes investigados, era um consenso geral que a maioria deles deveria ser um assassinato, enquanto que o autor do crime não poderia ser um profissional, nem mesmo um dos servos, visto que muitas dessas histórias eram ambientadas em meio à aristocracia do Reino Unido, e portanto seriam consideradas soluções fáceis para o caso. O porquê, quem e como eram e permanecem elementos vitais na maioria das ficções policiais. Além disso, outro fato que é importante ser mencionado é que por mais que assassinatos fossem cometidos nessas histórias, a violência em si não acontecia diante do leitor. Isso porque, dado o contexto entre guerras que a Europa vivia durante a Era de Ouro, isso dava às pessoas uma sensação de alívio após os horrores da Primeira Guerra Mundial. A transformação do herói pré-guerra em um detetive mais humano também foi outro motivo que tornou o gênero tão popular. Mas o que tornou as histórias de Agatha Christie um diferencial entre os demais autores da época, talvez não esteja concentrado em um único fato, mas em vários. A autora era famosa por desviar os leitores através de pistas falsas, diálogos e implicações inúteis que guiavam o leitor para um caminho específico, enquanto que o verdadeiro assassino permanecia fora de suspeitas. Suas técnicas impressionaram e cativaram muitas pessoas ao longo dos anos, e por vezes a autora quebrava várias das regras das histórias de detetive, fato esse que a fez ser criticada não só por escritores, como também leitores mais puristas. Um exemplo disso está no livro O Assassinato de Roger Ackroyd, em que descobrimos ao final, spoiler, que o assassino em questão era o médico que servia como uma espécie de Watson, das histórias de Sherlock Holmes, do detetive Hercule Poirot, além do fato que ele era o narrador da história. Esse fato contraria uma das principais regras estabelecidas por Knox, que dizia: o Watson não deve esconder quaisquer pensamentos que passam por sua mente. Além do ambiente aristocrático britânico presente na maioria de suas obras, suas personagens consistem em coronéis aposentados, médicos, secretárias, enfermeiras, mordomos e empregadas de uma família abastada, todos com muita personalidade, diga-se de passagem. O criminoso, enquanto isso, não passa de uma pessoa comum, logo, ele poderia ser qualquer pessoa. Geralmente, aqueles que menos desconfiamos, enquanto que os deviantes e as figuras mais óbvias normalmente são pistas falsas. Outra característica de seus romances são as intrigas familiares que normalmente giram em torno de disputas por heranças ou personagens cometendo adultério, o que acabam sendo elementos que aumentam as suspeitas do leitor. E embora suas obras sigam uma fórmula de romances policiais aprimoradas pela autora, por assim dizer, por vezes ela acaba surpreendendo a todos com o desfecho de algumas de suas histórias, principalmente aquelas que chegaram a ser adaptadas para o teatro. A Mansão Hollow, por exemplo, se desenrola de maneira não convencional aos padrões da época, com o detetive sendo introduzido muito mais tarde na trama e não necessariamente no início, além de sua participação ser consideravelmente reduzida em relação a outras obras.
A construção brilhante de uma trama complexa, análises profundas da psique humana e a precisão de suas descrições científicas são outros fatores que tornaram sua obra um marco no gênero, além da forma como o mistério se desenrolava em suas tramas, nas personagens notoriamente ambíguas, o que reforça a ideia de que qualquer um pode ser o assassino, e, claro, em seus grandes detetives que, na maioria de suas obras, são os fios condutores que deixam o leitor completamente engajado na história. Tudo isso, em conjunto com o fato delas lidarem com temas familiares e universais, talvez explique o tamanho sucesso de suas histórias até hoje. E eu digo até hoje porque nós conseguimos enxergar o seu legado em diferentes aspectos da cultura e que não se limitam apenas à literatura. Seja no cenário teatral, como mencionado anteriormente, em que peças da própria autora ou baseadas em suas obras continuam em cartaz, no cinema ou na televisão, com adaptações diretas de suas histórias ou altamente inspiradas nelas, como é o caso de Entre Facas e Segredos, por exemplo, que eu particularmente gosto bastante, e até mesmo jogos, sendo o mais famoso deles o jogo de tabuleiro Clue. Fenômenos como Agatha Christie não surgem do dia para a noite, e quando eles são descobertos, acontecem uma vez ou outra nas nossas vidas. Ainda mais figuras como ela que contribuem significativamente para um gênero literário e para a cultura no geral. É um privilégio poder experienciar o seu trabalho e contemplar o seu legado, ainda mais estar vivo no mesmo período que pessoas como ela e presenciar essas mudanças acontecendo em tempo real. Quer dizer, será que hoje em dia seria bom? Até porque vai saber, um dia ela poderia aparecer nos stories, sei lá, divulgando tigrinho ou defendendo IA, né, Scorsese? Parando pra pensar agora, talvez melhor deixar na memória mesmo. Mas e você, qual que é a sua obra favorita da Agatha Christie ou inspirada nas obras dela? Comenta aí embaixo e também não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, me siga nas redes sociais, claro, e a gente se vê numa próxima. Até lá!